O que vocês fariam se os próprios filhos de vocês batessem na porta e entregassem uma conta para vocês morarem na própria casa? Não é brincadeira não, meus queridos. Aos 78 anos de idade, depois de criar 4 filhos sozinha, trabalhando como doméstica a vida toda para dar o melhor para eles me mandaram uma conta para eu morar na casa que eu mesma construí tijolo por tijolo. Pois foi exatamente isso que aconteceu comigo aqui em Salvador, Bahia, e podem ter certeza que vocês não vão acreditar como essa história termina. Minha neta me ajudou a fazer esse vídeo porque ela disse que vocês precisam saber o que aconteceu. Antes de contar tudo, não esqueçam de apertar o sininho aí porque histórias de família como essa, infelizmente, acontecem mais do que a gente imagina. Meu nome é Dona Conceição, tenho 78 anos e moro, ou melhor, morava tranquila, na minha casinha em Salvador há mais de 50 anos. Essa casa foi construída com muito suor, muito sacrifício, muita lágrima também. Quando meu marido Antônio morreu num acidente de trabalho em 1985, eu tinha 4 filhos pequenos, Roberto com 12 anos, Marcos com 10, Sandra com 8 e o caçula João com apenas 5 aninhos. Nossa casa estava pela metade, só tinha 2 cômodos e o telhado ainda gotejava quando chovia forte. Naquela época, não tinha auxílio do governo, não tinha pensão garantida, não tinha nada. Era se virar ou morrer. Então me virei. Acordava às 4 da manhã para trabalhar na casa da dona Mercedes, no corredor da Vitória. Lá eu lavava, passava, cozinhava, cuidava dos 3 filhos dela. Às 2 da tarde, corria para a casa da dona Eulália, na Pituba, onde fazia faxina pesada até às 6. E quando chegava em casa, ainda tinha que cuidar dos meus 4, fazer janta, ajudar nos deveres de casa. Aos sábados, eu vendia acarajé na praia para complementar a renda, e aos domingos, costurava roupas para as vizinhas. Foi assim por mais de 15 anos, gente. Vocês não fazem ideia do que é criar 4 filhos sozinha, ganhando o salário mínimo. Mas eu tinha um sonho, terminar nossa casinha e dar estudo para meus meninos. Tijolo por tijolo, cômodo por cômodo, fui construindo nossa casa. Quando Roberto fez 18 anos, nossa casa já tinha 4 quartos, sala, cozinha e até um quintal com pé de manga e de cajá. Tudo pago com meu suor. E os estudos? Ai, meu Deus, os estudos foram minha obsessão. Roberto queria ser contador, então quando ele não passou na federal, eu fiz um empréstimo no banco e paguei a faculdade particular. Foram 4 anos pagando R$ 800 por mês, na época era uma fortuna. Marcos queria ser professor, Sandra sonhava em ser enfermeira e João queria trabalhar com computador. Todos conseguiram se formar, todos têm suas profissões hoje, carros, casas próprias. Eu me sacrifiquei, mas consegui realizar meu sonho de mãe. Depois que todos casaram e saíram de casa, fiquei sozinha na minha casinha. Não me importava, estava acostumada. Recebia minha aposentadoria de um salário mínimo, cuidava do meu quintal, ia na igreja, jogava dominó com as vizinhas. Vida simples, mas era minha vida. Meus filhos vinham me visitar de vez em quando, especialmente nos aniversários e no Natal, sempre trazendo os netos. Eu pensava que éramos uma família unida, abençoada. A coisa começou a ficar estranha há uns 8 meses. Roberto começou a aparecer mais em casa, mas sempre com desculpas estranhas. Um dia ele veio ver se a torneira da cozinha estava vazando. Outro dia foi conferir se o telhado estava em ordem. Marcos aparecia para medir algumas coisas para uma possível reforma. Sandra vinha organizar meus documentos e João sempre estava verificando a parte elétrica. Eu achava estranho tanta preocupação de uma vez, mas pensava, são meus filhos, devem estar querendo cuidar da casa da mãe. Como eu estava enganada, minha gente. O que eu não sabia é que eles estavam se reunindo às escondidas para tramar contra mim. Descobri depois que eles tinham até um grupo no WhatsApp chamado Operação Casa da Vó. Operação? Como se eu fosse inimiga deles. Nos encontros de família, eles ficavam cochichando, paravam de falar quando eu me aproximava, trocavam olhares estranhos. Minha neta Juliana, filha do João, chegou a comentar comigo: Vovó, meu pai e meus tios andam muito esquisitos ultimamente. Mas eu, confiando como sempre confiei, achava que estava imaginando coisas. O golpe veio 2 meses atrás, numa terça-feira, 15 de agosto, data que nunca vou esquecer. Roberto apareceu aqui em casa com uma pasta cheia de papéis e uma cara muito séria. Ele nunca foi muito carinhoso, mas dessa vez estava completamente frio. Mãe, a senhora precisa assinar uns documentos importantes, ele disse. É sobre organizar o patrimônio da família, sobre testamento, essas coisas de gente velha. Gente velha. Essa palavra me doeu, mas não demonstrei.
Ele continuou: a senhora está com 78 anos, precisa deixar as coisas organizadas para quando Deus chamar. Falou como se eu já tivesse um pé na cova. Eu, que ainda subo escada, que ainda cuido da minha casa, que ainda tenho saúde, graças a Deus. Mas ele insistiu: é melhor a gente cuidar dessas coisas agora, enquanto a senhora ainda está lúcida. Lúcida? Como se eu fosse demente. Gente, eu fiquei tão magoada com essas palavras, mas ele era meu filho, né? Meu primogênito, aquele que eu mais ajudei na vida. Pensei, ele deve estar preocupado comigo, deve querer me proteger. Então peguei a caneta e comecei a assinar os papéis. Eram muitos, uns 10 documentos diferentes. Roberto ficava explicando rapidamente. Esse aqui é para o cartório, esse é para o banco, esse é para regularizar a escritura da casa. Eu assinava confiando, como mãe sempre confia nos filhos. Uma semana depois, a bomba explodiu. Era uma quinta-feira de manhã, eu estava regando minhas plantas quando escutei uma batida forte na porta. Não era batida de visita, não, era batida de cobrança. Abri a porta e tinha ali 2 homens de terno preto, muito sérios, com uma pasta na mão. Um deles perguntou: a senhora é Dona Conceição Santos? Eu disse que sim, com o coração já batendo acelerado. Aí ele entregou um envelope grande e falou: a senhora foi intimada. Tem 30 dias para desocupar o imóvel ou pagar os valores em atraso. Eu fiquei sem entender nada. Desocupar? Que imóvel? Esta é minha casa. O homem olhou para mim com uma cara de pena e disse: senhora, segundo nossos registros, a senhora está ocupando irregularmente este imóvel que pertence à imobiliária Família Santos. A senhora deve 3 meses de aluguel no valor de R$ 3.000 cada, totalizando R$ 9.000. Gente, eu quase desmaiei ali mesmo. R$ 9.000, mais de 8 vezes a minha aposentadoria e ocupação irregular da minha própria casa. Sentei na cadeira da varanda com as pernas bambas e abri o envelope com as mãos tremendo. Lá dentro tinha uma intimação oficial, com selo, com carimbos, tudo muito bonito. E o pior, tinha a minha assinatura embaixo, autorizando essa tal de imobiliária Família Santos a ser proprietária da minha casa. Foi aí que a ficha caiu. Roberto, meu filho, meu primogênito, tinha me enganado. Aqueles papéis que ele me fez assinar não eram sobre testamento nem sobre organizar patrimônio. Eram documentos transferindo minha casa para uma empresa que ele e os irmãos tinham criado. Eles tinham transformado minha casa, que estava quitada há 30 anos, em propriedade de uma imobiliária fantasma. E agora queriam me cobrar aluguel para eu morar na casa que eu construí, que eu paguei, que eu sustentei a vida toda. Chorei 3 dias seguidos, não conseguia nem comer direito, não conseguia dormir, fiquei numa depressão terrível. Como é que 4 filhos que uma mãe criou com tanto amor, tanto sacrifício, tanto suor, fazem uma coisa dessas? Eu que trabalhei feito condenada para dar estudo para eles, para dar dignidade, para criar homens e mulheres de bem. E no final, eles me trataram como se eu fosse um estorvo, uma inquilina qualquer. Fiquei uma semana sem falar com ninguém, trancada dentro de casa, chorando e pensando em como tinha falhado como mãe. Será que eu tinha mimado demais? Será que tinha sido fraca demais? Ficava me culpando, achando que a culpa era minha de alguma forma. Até que minha neta Juliana, filha do meu caçula João, percebeu que eu não estava atendendo o telefone e veio me visitar. Juliana é uma menina de ouro, gente. Tem 25 anos, é formada em Direito, trabalha num escritório de advocacia aqui em Salvador. Quando ela me viu naquele estado, magra, de olho inchado de tanto chorar, ela ficou desesperada. Vovó, o que aconteceu? A senhora está doente? Aí contei tudo para ela, mostrei os papéis, a intimação, expliquei como tinha sido enganada pelos próprios filhos. Juliana ficou uma fera, mas uma fera mesmo. Ela começou a andar de um lado para o outro na sala, falando palavrão, coisa que ela nunca fazia na minha frente. Vovó, isso é crime, isso é estelionato contra idoso. Eles não podem fazer isso com a senhora. Ela pegou todos os documentos, fotografou tudo e disse: Vovó, a senhora vai comigo agora no meu escritório. Meu chefe precisa ver isso. No dia seguinte, Juliana me levou para conversar com o Dr. Henrique, o chefe dela. Homem sério, de uns 50 anos, muito respeitado aqui em Salvador. Quando ele viu os papéis, a cara dele mudou completamente. Dona Conceição, a senhora foi vítima de um crime muito bem arquitetado, mas fique tranquila, vamos reverter tudo isso.
Ele explicou que o que meus filhos fizeram se chama estelionato qualificado contra a pessoa idosa, que é crime federal com pena de até 8 anos de prisão. Dr. Henrique descobriu várias irregularidades no que eles fizeram. Primeiro, eles me fizeram assinar documentos sem explicar direito o conteúdo, o que configura vício de consentimento. Segundo, não tinha testemunha independente nas assinaturas, como exige a lei. Terceiro, eles usaram minha vulnerabilidade como idosa para me enganar. E quarto, criar uma empresa fantasma para se apropriar de bem de família é formação de quadrilha. Mas o Dr. Henrique não parou por aí. Ele mandou investigar essa tal de imobiliária Família Santos e descobriu coisas absurdas. A empresa tinha sido criada há apenas 3 meses, no nome do Roberto, com os outros 3 como sócios. O endereço da empresa era uma salinha alugada no centro, com apenas uma mesa, 2 cadeiras e um computador velho. E o melhor de tudo, eles estavam com 3 meses de aluguel atrasado dessa salinha. Foi aí que Juliana teve uma ideia genial. Doutor Henrique, se eles querem brincar de empresa imobiliária, vamos brincar também. Descobrimos que o prédio onde ficava esse escritório fantasma era de um senhor chamado Seu Manuel, um comerciante aposentado muito conhecido na região. Juliana foi até lá e contou toda a história para ele. Seu Manuel ficou indignado quando soube que estava alugando sala para gente que aplicava golpe em idoso e na própria mãe. Menina, ele disse para Juliana, isso é uma vergonha. Eu criei 4 filhos também. Jamais faria uma coisa dessas com minha mãe. Esses desgraçados vão sair do meu prédio hoje mesmo. No mesmo dia, ele foi até o escritório e entregou uma intimação de despejo para os meus filhos. Prazo, 15 dias para desocupar. Mas não ficamos só nisso. Dr. Henrique registrou boletim de ocorrência por estelionato contra idoso, falsificação de documento, apropriação indébita e formação de quadrilha. Isso mesmo, quadrilha, porque os 4 estavam envolvidos no esquema. Também entramos com uma ação de nulidade de todos os documentos que eles me fizeram assinar e pedimos indenização por danos morais. A reviravolta começou uma semana depois. Roberto me ligou e pela primeira vez em meses a voz dele estava diferente. Estava chorando, chorando. Ele que sempre foi o mais orgulhoso, o mais durão dos meus filhos. Mãe, a gente precisa conversar. Foi tudo um mal-entendido. Mal-entendido? Como se roubar a casa da própria mãe fosse mal-entendido? No dia seguinte, os 4 apareceram aqui em casa, coisa que não acontecia há anos, os 4 juntos. Vieram de cabeça baixa, com cara de cachorro que fez arte. Roberto tentou falar primeiro. Mãe, a gente só queria proteger a senhora. A gente achou que organizando as coisas dessa forma ia ser melhor para todos. Proteger? Proteger cobrando R$ 3.000 de aluguel da casa que eu mesma construí? Sandra tentou me abraçar, mas eu me afastei. Mãe, a gente não queria machucar a senhora. A gente pensou que seria temporário, só até organizar as coisas. Temporário? Eles iam me deixar sem casa temporariamente? Marcos ficou calado o tempo todo, só olhando para o chão. E João, meu caçula, o pai da Juliana, esse me doeu mais. Ele disse: Mãe, a gente achou que a senhora estava ficando meio esquecida, que não ia conseguir cuidar da casa sozinha. Esquecida? Eu que lembro de cada centavo que gastei criando eles, de cada sacrifício que fiz, de cada noite mal dormida quando eles estavam doentes. Esquecida? Falei para eles, meus filhos, 78 anos de vida me ensinaram uma coisa. Quem ama, não rouba, não engana, não humilha. Vocês queriam me tirar da minha casa, me fazer de inquilina na minha própria vida. Agora vão aprender o que é justiça. O processo correu rápido, porque crime contra idoso tem prioridade na justiça. Em 2 meses, a empresa fantasma foi fechada, todos os documentos foram anulados e minha casa voltou para o meu nome. Mas não parou por aí. O juiz ainda condenou eles a me pagar R$ 50.000 de indenização por danos morais, além das custas do processo e honorários do advogado. Durante o julgamento, o juiz, Dr. Carlos Eduardo, disse umas palavras que nunca vou esquecer. Este é um dos casos mais revoltantes que já vi em 30 anos de carreira. Filhos que deveriam proteger a mãe, tentando aplicar golpe nela. Vocês deveriam ter vergonha. E voltando-se para mim. Dona Conceição, a senhora é um exemplo de dignidade e coragem. Que sua história sirva de alerta para outros idosos.
O mais triste de tudo, durante o processo, descobri que não foi só ganância não. Eles realmente achavam que eu era velha demais para ter direitos, velha demais para morar sozinha, velha demais para decidir sobre minha própria vida. Na cabeça deles, eu já era um peso, um problema a ser resolvido. Queriam me internar numa casa de repouso e vender minha casa para dividir entre eles. Mas sabe o que descobri aos 78 anos? Que idade não é sinônimo de fraqueza, que ser idoso não significa ser bobo e que mãe tem que saber a hora de parar de passar a mão na cabeça dos filhos. Aprendi que amor de mãe não pode ser cego e que respeito se exige, não se implora. Hoje eu moro na minha casinha, que continua sendo só minha. Reformei ela toda com o dinheiro da indenização. Coloquei piso novo, pintei toda, até uma grade bonita mandei fazer. Meus filhos, bem, Roberto e Marcos não falam mais comigo. Sandra às vezes manda mensagem no WhatsApp, mas eu não respondo. João foi o único que pediu perdão de verdade, chorou muito, disse que se arrependeu. Por causa da Juliana, que é filha dele, eu perdoei ele. Mas a confiança, essa nunca mais vai voltar. Alguns vizinhos aqui do bairro vieram me contar que histórias parecidas aconteceram com outras pessoas idosas. Dona Maria, da rua de cima, quase perdeu a casa para os netos. Seu Antônio foi enganado pela nora e perdeu as economias de uma vida toda. Por isso quis fazer esse vídeo com minha neta, para avisar vocês que cuidem dos seus pais, dos seus avós e que fiquem de olho em parentes mal intencionados. Se vocês gostaram da minha história, ou melhor, se ficaram indignados como eu fiquei, curtam o vídeo e se inscrevam no canal da minha neta. Ela vai postar mais histórias de idosos que não se deixaram passar para trás. E lembrem-se, idade não é sinônimo de fragilidade. Nós idosos temos direitos, temos dignidade e sabemos nos defender quando necessário. Não deixem ninguém desrespeitar vocês, seja filho, seja neto, seja quem for. Família se ama, mas também se respeita. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo vídeo.